Num Brasil em que a palavra crise já foi incorporada ao vocabulário do dia a dia, o Maranhão vem recebendo investimentos em infraestrutura que o capacitam a se tornar destinatário de investimentos produtivos. O investimento de maior valor é, sem dúvida, o que se desenvolve no município de Bacabeira, onde está sendo construído o terminal portuário do Mearim, orçado em R$2 bilhões e 600 mil. Trata-se de um terminal de uso privado que será operado pela VLI, empresa de logística controlada pela Vale. Por sua vez, a Semar anunciou no início deste mês um plano de investimentos da ordem de R$700 milhões, voltado para a construção de novas subestações, ampliações e novas tecnologias. Existem outros investimentos previstos, estes na área produtiva, que precisam da conclusão dos investimentos em infraestrutura. O Mesa Redonda está no ar. Para que investimentos produtivos sejam atraídos para o Estado, é necessário que haja a construção e ampliação de uma infraestrutura de transportes, energia elétrica e água, entre outros. O que está sendo feito no Estado em relação a esses investimentos? Quais são as perspectivas para o desenvolvimento do Maranhão? Para conversar conosco sobre esses temas, temos aqui Felipe de Holanda, presidente do IMESC, Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos, Sérvio Túlio, vice-presidente de operações da Semar, concessionária de energia elétrica no Maranhão, e Ronald Almeida, arquiteto urbanista, especialista em desenho urbano e planejamento regional, com atuação no Maranhão há quase 40 anos. Então, Felipe, um país em recessão, como é tentar andar na contramão em busca de investimentos produtivos para o Maranhão? Bom dia, Luiz Pedro, bom dia ao Sérgio, ao Ronald, bom dia aos telespectadores. É difícil, né? É um momento que nós estamos passando, talvez seja a crise mais profunda desde a década de 30 do século XX, né? Então, realmente, é exatamente o investimento que mais sentiu o investimento em infraestrutura no nível nacional, né? Então, de fato, é um desafio bastante grande, né? Mas nessa conjuntura, o Maranhão se coloca de uma forma favorecida, de uma forma privilegiada, por vários aspectos, né? Em primeiro lugar, porque ele esteve durante muito tempo com a sua estrutura industrial, com a sua máquina produtiva muito emperrada, né? Só para se ter uma ideia, hoje o Maranhão importa a maior parte, a maior parte dos alimentos que consome. Hortifruti granjeiro, farinha de mandioca, arroz, 2 em cada 3 frangos consumidos, né? E com todas essa constelação de recursos naturais favoráveis, né? Água, chuva, né? O sol, né? Então, eu diria que se coloca de forma favorecida, de um aspecto por causa disso, porque tem muita potencialidade e utilizou pouco os seus recursos, e de outro aspecto, né? Por uma condição de fatores que favorece, né? Em primeiro lugar, o fato de ele ter uma posição logística muito privilegiada, dele ter um porto de águas profundas, que é o mais próximo do hemisfério norte, que é o porto do Itaqui, servido por 3 ferrovias, se a gente considerar a ferrovia Carajás, a São Luís Teresina, que é transnordestina, e também a Norte-Sul, que se articula em Açailândia, né? Um sistema rodoviário, ainda que necessitando de ampliação, mas uma grande capacidade, em função de sua logística, de atingir o exterior e também de trazer, né, mercadorias do exterior para dentro do Estado. Então, por exemplo, é o caso dos derivados de petróleo, né? Maranhão importou em 2014 $6 bilhões em derivados de petróleo, não apenas para o seu consumo, mas para um grande hinterland que pega o centro-oeste, que pega o Pará, que pega o Piauí, né? Então, realmente, ele pode se aproveitar desse aspecto, né? Tá próximo a Carajás, tem um minério de ferro de melhor teor, né? De mais pureza do mundo. Ele é a fronteira do Mato Piba, dessa área de produção graneleira que mais cresce no país e que mais cresce no mundo, na verdade, essa região graneleira.
Então ele tem toda essa constelação de fatores favoráveis e tem mais um aspecto: a desvalorização cambial recente coloca a produção maranhense, a produção de grãos, a produção de minério, de ferro-gusa, né? A sua matriz energética também, que se ampliou muito e hoje é superavitária, com o gás produzido aí nessa região de Lima Campos, Santo Antônio dos Lopes. Então o Estado ele realmente tem muitos ativos e ele tem uma demanda muito grande no seu mercado, que permite que investimentos, agora que exatamente este momento que os ativos estão baratos, é um momento de se posicionar. Então eu tenho, com certeza, nós estamos em um momento muito favorável para isso. Muito bem. Doutor Sérvio, a SEMAR está fazendo parte aí desse esforço no sentido de um plano de investimento da ordem de 700 milhões de reais para este ano de 2016. O que é que significa isso para o Maranhão? Isso faz parte de um estudo de mercado, faz parte de um planejamento estratégico e estamos conscientes de que esses investimentos terão retorno garantido em função de todo esse contexto que a gente está percebendo que o país vai atravessar um momento de inflexão, mas partir para o crescimento. Então são subestações, são ampliações que visam garantir a qualidade do fornecimento de energia e atender essas áreas que certamente irão ter uma projeção econômica bastante pungente no futuro. Muito bem. Doutor Ronald, nós temos aí esses investimentos aqui que foram falados na área de infraestrutura, né? Como é que isso alavanca os investimentos produtivos aqui no Maranhão? As empresas que venham se instalar aqui. Bom dia aos telespectadores, bom dia Felipe, Sérvio. Luiz Pedro, como você disse no início, desde 76 que nós participamos desse imenso esforço de mostrar que o Maranhão tem essas potencialidades em vários setores, desde a siderurgia até turismo, cultura. E mais recentemente nós vimos que essa área de turismo de aventuras, ecológico, se sobressaltou com a redescoberta do Parque Nacional dos Lençóis e agora do Parque das Serras das Mesas. Mas no caso da infraestrutura e da atração de investimentos, o Maranhão ainda tem muito que aprender, porque há 40 anos atrás, Singapura e outros países, micropaíses, tinham extraordinárias limitações. Eu vou só comparar com o nosso porto, né? Já que ele é um dos carros-chefes, junto com energia, da potencialidade do Maranhão. O porto do Itaqui tem 8 berços e opera Itaqui em conjunto com os outros 2 portos, terminal da Alumar e da Vale, eles operam menos de 1.000 navios por ano. Só Singapura, cujo território é metade da ilha de São Luís, opera 130 mil navios por ano, 140 mil de navegação oceânica, de grande porte, né? Além de ser o maior entreposto de combustível da Ásia e o maior centro de serviços de software e informática também da Ásia. Eu comparo Singapura por causa de ser uma ilha, como todos comparam, né? E, evidente, por exemplo, Roterdã, que é o maior porto do mundo, que tem um faturamento da ordem de 6 bilhões de euros, enquanto Itaqui não passa de 60 milhões de reais. Então nós estamos numa distância colossal e deveríamos estar avançado muito mais, já que agora, na realidade atual, o canal de Panamá já está terminando a sua duplicação para navios de até 200 mil toneladas e nós teríamos um handicap excepcional se nós tivéssemos avançado na nossa modernidade portuária. No campo da energia, chega aqui em São Luís um rio Amazonas de energia com os 3 linhões, né? E todos esses investimentos que a SEMAR, desde que foi privatizada, vem fazendo no Maranhão, tendo já um alto nível de qualidade e de confiabilidade e que junto com a Eletronorte permite você mostrar aos investidores que há segurança energética. Falta apenas a gente garantir a segurança jurídica da propriedade das terras. O Mesa Redonda vai para um rápido intervalo e volta já. Energia elétrica é um insumo fundamental para o desenvolvimento econômico. Além da comunidade da luz elétrica nos domicílios, a energia é responsável por movimentar máquinas e gerar riquezas.
No programa, contamos com a presença dos seguintes debatedores: Felipe de Holanda, presidente do IMESC, Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos; Sérgio Túlio, vice-presidente de operações da CEMAR, concessionária de energia elétrica do Maranhão; e Ronaldo Almeida, arquiteto urbanista, especialista em desenho urbano e planejamento regional, com atuação no Maranhão há quase 40 anos. Doutor Sérgio Túlio, o que significam para o Maranhão aqui esses investimentos da CEMAR? Mais especificamente, eu queria saber aqui, o que é que nós vamos ter em termos de distribuição, em termos de novas tecnologias, de ampliações? Bem, é importante destacar que os investimentos da CEMAR eles são associados a investimentos da rede básica, que são investimentos do setor, dos agentes do setor, e aponta grandes investimentos também associados à da CEMAR. Aqui na ilha nós estamos com projetos que estão em análise na EPE, que é a área de planejamento ligada ao Ministério de Minas e Energia, para pontos de suprimentos adicionais na área de Itaqui e Bacanga e na área de Bacabeira, que estão associados inclusive a esses grandes envolvimentos de investimentos que foram citados no bloco anterior. A CEMAR está atenta a esse momento e tem em seu planejamento de 2016 um investimento da ordem de 700 milhões em infraestrutura para permitir esse crescimento, além da qualidade do fornecimento. Só qual é o prazo, por favor? São investimentos com previsão de conclusão em dezembro de 2016. Nós temos projetos que estão associados à indústria turística, como você citou, a indústria de Barreirinhas. Nós temos quadruplicando o atendimento à área de Barreirinhas. Nós estamos quadruplicando o atendimento à área de Riachão, que tem muito envolvimento 700 milhões são até 2016? 2016. São investimentos que já estão em curso, já estão em execução. Projetos importantes para a Baixada, com a duplicação da linha que atende a região de Três Marias, Pinheiro. Investimentos aqui na ilha, com mais subestações na área do Anjo da Guarda. Portanto, a CEMAR estará presente em todos os cantos do estado. No Itaqui tem a ver com os containers frigorificados, Também. São sinalizações do mercado que vai exigir um investimento de grande porte, não só da CEMAR. A CEMAR chega complementando o investimento, mas são investimentos, no caso desses investimentos da rede básica, tem um perfil mais de longo prazo, de médio e longo prazo, associados à entrada dos investimentos. Mas eu colocaria também como importante o programa Luz para Todos, que em 2016 volta, estamos com contratos assinados com o Ministério de Minas e Energia e teremos mais 12 a 13 mil ligações, mais 13 mil famílias no estado atendendo através do programa, ou seja, energia chegando aos cantos mais remotos do estado. Nesses últimos anos, nós passamos aí, eu acho que de uma faixa de 1.300.000 consumidores para 2 milhões e 400? Estamos próximo de 2.300.000 consumidores no estado. Se compararmos com 2004, esse número era da ordem de 1.200.000, 1.300.000, ou seja, o estado tem crescido e a CEMAR tem chegado com investimentos e garantindo a qualidade. Somos hoje reconhecidos nacionalmente como uma empresa com qualidade nos serviços prestados. Nós não estamos próximos já da universalização? Sim, a universalização é uma obrigação nossa, é uma realidade que a gente está enfrentando. Agora, temos ainda vários consumidores em ilhas, consumidores nos mais remotos cantos, que investimos quase que 1 quilômetro de rede para chegar a esses consumidores. É o nosso papel. O governo federal tem ajudado através do programa Luz para Todos, que é um programa que ainda continua, investimentos da ordem de 140 milhões do programa Luz para Todos este ano, e nós nos sentimos honrados em participar desse processo como órgão executor do programa. O que é que falta aí para a universalização, que é os 3% por aí? É da ordem de 2% a 3%. Esse número ele diverge do IBGE, diverge de alguns levantamentos que nós fazemos, mas entendemos que até 2018 esse número estará chegando aos 100%. Mas novos consumidores estão chegando, novos pedidos de ligação, e nosso papel é atender todos eles dentro da nossa área de concessão. Tanto o doutor Felipe quanto o senhor, ele lá no IMESC, o senhor lá na CEMAR, eu acredito que tem uma interface muito grande com a questão dos empresários que querem se instalar aqui, que tem demanda por energia elétrica, tem demanda pelo planejamento lá que o IMESC disponibiliza. Como é que é isso? Nós temos um perfil hoje que é muito de consumidor doméstico, não é isso? Qual é a perspectiva de se mudar esse perfil? Eu diria que o estado do Maranhão é um estado com localização privilegiada, como nós já comentamos. Investimentos devem ser direcionados para o estado, um estado com potencial eólico também extremamente importante. Nós temos
sinalização de aproveitamentos de agentes de transmissão na região de Paulino Neves, né, as rodovias que estão sendo também construídas nesse momento, vai integrar o turismo para o estado do Maranhão. Temos o agronegócio na região sul do estado, que também temos energia suficiente para atender o agronegócio. O turismo no sul do estado, o turismo na região de Barreirinhas. Então, tem que ser uma formação de vários vetores para garantir esse desenvolvimento. A SEMAR tem essa característica de ver o futuro, é uma empresa que se modernizou. Nós estamos falando de investimentos que agregam automação, agrega tecnologia. Hoje nossos clientes são todos georreferenciados, nós sabemos exatamente a localização e esses dados são dados que permitem a integração com outros agentes, com outros institutos de pesquisas, com a universidade, que também nos ajuda em pesquisa e desenvolvimento, na área de atendimento dos áreas remotas, com energia eólica, com energia solar. Temos parques de energia solar hoje operados pela SEMAR no Maranhão, atendendo pequenas ilhas no estado. Então, a SEMAR está preparada, qualquer que seja a indústria que se instale no Maranhão, evidentemente que em alguns casos com os investimentos dos agentes da transmissão e de geração, já que também somos um estado superavitado na questão de energia elétrica, na geração, e a SEMAR como distribuidora tem o seu papel muito claro de garantir o fornecimento de energia com qualidade e atendendo o cliente com satisfação. Esse é um dado interessante, Sérgio, essa questão da produção de informações, né? O IMESC tem uma parceria já antiga com a SEMAR, utilizamos, né, trocamos informações, o IMESC que calcula o PIB regional, o PIB municipal e vários indicadores de atividade, passa esses dados para a SEMAR e a SEMAR passa o dado de consumo de energia elétrica, tanto em nível municipal como também por atividade econômica, né? E esse dado é um dado muito importante para a gente ver o que a gente chama de proxy de atividade, né? E mais recentemente a gente abriu aqui uma possibilidade de cooperação com a SEMAR dentro do Pacto pela Paz, da política de segurança, que ontem até teve um momento importante aí, que tomaram posse os conselheiros comunitários do Pacto pela Paz, e nós vamos cabe ao IMESC fazer o diagnóstico, né, exatamente da situação da segurança, da violência, né, aqui na ilha de São Luís, e uma das possibilidades é utilizar as coordenadas dos postes da SEMAR nos boletins de ocorrência para que a gente possa georreferenciar essas ocorrências e estudar, né, essa informação a serviço das entidades, né, da segurança pública, das entidades, né, de direitos humanos e principalmente da população dos bairros. Vai ajudar muito a identificar os tipos recorrentes de violência, as causas e pensar políticas mais efetivas, né, para combater. Então é uma coisa que a gente tem conversado bastante com a SEMAR e tido uma colaboração bastante frutífera, né? Agora, sobre o tema aí dos investimentos, é interessante esse aspecto da energia, né? Dizer que nós temos alguns pontos importantes aí para acontecer. Um deles é a eólica, né? Nós temos um potencial enorme de eólica nessa região dos Lençóis, né? Mais ou menos, tem alguns especialistas que acham que chega até 5 gigawatts. Aqui o potencial que você tem dessa área ali de Araioses até Paulino Neves, né? Sim. E para viabilizar isso é preciso um linhão, que você tem um linhão capaz de captar essa energia. Isso está no Plano Nacional de Energia, a construção desse linhão de Bacabeira até Parnaíba. Perfeito. Então isso é uma coisa que deve se viabilizar, né? Trazendo exatamente a possibilidade de captar essa energia, né? O gás está avançando muito. Hoje nós temos aí... Bacabeira, Parnaíba? Bacabeira, Parnaíba. No Piauí. Linhão. Ah, sim, O Leão. Pelo paralelo ao litoral, né? Paralelo ao litoral, que vai permitir essa produção da eólica, né? Exatamente atender isso. O outro aspecto importante é que nós temos aí a Eneva, né? Parnaíba Gás Natural e Eneva tem um contrato aí com a ANEEL de entregar 8 milhões de metros cúbicos de gás por dia, o equivalente a isso em energia, né? E esse ano deve ser atingido esse negócio, né? Mas a nossa pergunta, e eu acho que aí é uma pergunta
importantíssima que deve ser feita é o seguinte: o gás que for produzido para além deste contrato, não só pela Parnaíba Gás Natural, mas por outros grupos que estão instalados aí, por exemplo, a BG, né, por exemplo, enfim, tem vários que estão prospectando. O gás, quando ele produz energia elétrica, ele é colocado na rede, né, você não cobra nem ICMS no Estado. Ele funciona com a mesma lógica que é a lógica primária exportadora, né? Por exemplo, do minério de ferro que passa por aqui, não agrega valor. Por exemplo, da celulose, apesar de ser uma atividade industrial, ele é um bem semi-manufaturado e que também não agrega nem tributação por causa da Lei Candir, ele é isento, né? Então passa pelo Estado e gera pouquíssimo emprego, pouquíssima, digamos, efeito multiplicador na economia. Com o gás é a mesma coisa. Na minha concepção, produzir esse gás, ele é um ativo extremamente importante se você consegue viabilizar, levar esse gás para o adensamento da indústria de transformação. Porque quando você consegue colocar o gás na indústria de transformação, você está falando na produção de fertilizante, que o Maranhão é um grande importador, e um eixo logístico, né? Você fala na produção, por exemplo, de siderúrgicos. O grande investimento, a grande siderúrgica que está vindo para o Maranhão, de capital chinês, que deve se instalar em Bacabeira, eles já colocaram uma opção preferencial pelo gás. Porque eles querem contar, os chineses, uma história diferente da que eles contam lá na China, sobre poluição. Eles querem fazer uma coisa ambientalmente melhor. E para nós interessa muito, né? Também vários outros processos industriais são viabilizados pelo gás. Por exemplo, a indústria de vidros, a indústria de pisos, né, de cerâmicas, né, a própria indústria alimentar, né. Então, assim, na minha concepção, aproveitar essa matriz energética privilegiada e superavitária do Maranhão, mas a serviço do desenvolvimento, do adensamento da indústria de transformação, é onde nós vamos conseguir gerar muito emprego, muita renda e tributo para poder continuar investindo na infraestrutura. Agora, para fornecer, vamos dizer assim, a contento aí para esse tipo aí de grande consumidor, era importante que se tivesse o gasoduto, não é isso? Exatamente. E quais são as perspectivas de ser construído? Olha, existe um projeto, nós temos uma empresa de distribuição de energia elétrica, de gás no estado, chamado Gasmar, é uma empresa majoritariamente pública, né, de capital do governo do estado, e ela tem o monopólio do transporte do gás. Já existe um projeto de um gasoduto, mais ou menos um gasoduto vindo ali da região de Santo Antônio dos Lopes para aqui São Luís, passando ali por Peritoró, né, passando por esse eixo Itapecuru, passando por Santa Rita, Rosário, Bacabeira, né, esse eixo, né, e chegando aqui a São Luís. Esse gasoduto sai entre 500 e 600 milhões. Há um outro projeto que levaria também para o sul do estado, aí há mais de um trajeto possível, né, passando por Grajaú ou não, mas indo até Imperatriz, Porto Franco, né? E o que precisa para isso, demanda firme, a gente tem já uma sinalização. A Alumar é um dos demandantes firmes. Quando a gente fala de grande consumidor, a gente fala de 500 mil barris dia, 500 mil metros cúbicos dia, né? Com mais ou menos 2 milhões de metros cúbicos dia, você viabiliza um gasoduto, né? Os chineses disseram que na etapa de produção densa, que são 10 milhões de toneladas de aço por ano, eles vão precisar mais ou menos de 2,8 milhões de metros cúbicos dia, né? Então você tem, você pode viabilizar, né? A questão é essa: como eu faço esse project finance, como eu crio esse consórcio capaz de viabilizar. Até agora a gente tem conversado muito, mas a gente não tem assim uma posição firme no sentido de dizer há dinheiro para viabilizar esse projeto. Então é preciso ter conversa, é preciso ter política pública, tributação, favorecimento nesse sentido, mas é preciso ter os grupos para poder fazer isso. E licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental. É o tendão de Aquiles. Também é um tendão de Aquiles, sem dúvida, porque a gente sabe como demora, como a legislação brasileira ela é
rígida nisso e como, infelizmente, isso tem andado muito devagar, né? E qualquer Ministério Público pode anular uma licença. Verdade. Haja visto aí a W Torre, né? O processo Isso. aqui no Cajueiro, enfim, as coisas... Fora as questões sociais, né? De assentamento, reassentamento, Verdade. que em geral não são bem equacionadas no pré-projeto, nem no Project Finance. Verdade. Muito bem, eu perguntaria mais o seguinte em relação, o que é que nós temos de concreto em relação à refinaria de petróleo? Bom, nós temos um terreno, né? Uma grande decepção no Estado, uma grande frustração. Super terreno. Super terreno. Uma grande frustração que foi o projeto Prêmio, mas que deixou um legado de um terreno, né, de 2.000 hectares, né, de 20 quilômetros quadrados, dos quais cerca de 800 tem uma terraplenagem, tem macro drenagem, né? Tem ali mais ou menos 700 milhões de reais nesse terreno. Então esse é um grande ativo. Nós temos o Maranhão, como disse, ele é um hub de importação de derivados estabelecido, com um esquema de distribuição por ferrovia, por rodovia e também com uma possibilidade de fazer por cabotagem, né? Rapidamente você acionar isso. E temos um grande interesse, temos aí vários investidores que nos procuraram desde o ano passado, interessados nesse negócio, e está avançando aí conversações firmes, né, com um grupo de investidores que estão fazendo os estudos técnicos, que estão pensando em algo, em refinarias, em uma petrorefinaria modular, aí que seria mais ou menos 3 de 200 mil barris dia. Então, mais ou menos do tamanho da Prêmio, só que com uma tecnologia um pouco diferente, né? Então, eu acho que esse negócio faz todo o sentido, né? Ainda mais no momento em que a matéria-prima do derivado, que é o petróleo, está num preço tão baixo. Então, tem muitos players com interesse em fornecer petróleo para essa refinaria. Muito bem, o Mesa Redonda vai para um rápido intervalo e volta com o último bloco. Estamos de volta com o programa Mesa Redonda, que hoje discute sobre investimentos no Maranhão. No programa contamos com a presença dos seguintes debatedores: Felipe de Holanda, presidente do IMESC, Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos; Sérgio Túlio, vice-presidente de operações da SEMAC, concessionária de energia elétrica no Maranhão; e Ronaldo Almeida, arquiteto urbanista, especialista em desenho urbano e planejamento regional, com atuação no Maranhão há quase 40 anos. Bom, eu queria que a gente discutisse agora o seguinte: nós temos aí um modelo aí que me parece que está sendo traçado, e eu perguntaria a todos os nossos debatedores aqui: nós não estamos cometendo o mesmo erro do passado, investindo em grandes projetos aqui para o Maranhão? Seu Felipe, Túlio. Pode começar. Tá bom. Veja, tem esses grandes projetos, né? Mas a verdade é que tem algumas iniciativas do governo que vão em uma direção complementar em relação a isso, né? Como a gente conversou logo no começo do programa, o Maranhão hoje importa quase todos os alimentos que consome. É impressionante. Se você vê o PIB do Maranhão, 85% da renda do Maranhão é gasta com importações de outros estados, né? Então, os exemplos, assim, nós importamos arroz, mais da metade do arroz que nós consumimos. Nós importamos farinha de mandioca, nós importamos peixes, tanto peixe in natura quanto peixe filetado. Aliás, nós não fazemos peixe filetado no Maranhão, não temos digamos, uma indústria de pesca frigorificada, estabelecida. Nós importamos 2 em cada 3 frangos que consumimos e não produzimos suíno de uma forma empresarial, né? E o Maranhão hoje ele produz aí 4 milhões de toneladas de grão e está ampliando rapidamente isso, né? Ainda mais depois da inauguração do Tegran. Então tem um conjunto de uma iniciativa do governo estadual chamada CEPAB, o Sistema Estadual de Produção e Abastecimento,
que está tentando exatamente endereçar esse aspecto da produção de alimentos no estado. Então são 10 cadeias produtivas, a gente tem a galinha caipira, a gente tem aí o frango, a gente tem o arroz, a mandioca, a fruticultura, e são mais ou menos 60 milhões de reais em cerca de 140 municípios, né, com ações bem específicas. Qual que é a ideia aí? A ideia é você olhar para a cadeia produtiva e ver qual que é o nó. Qual que é o problema aqui? O problema é que falta ração. O problema aqui é que a gente, ração, por exemplo, para o frango, ou ração para o peixe. O problema aqui é na distribuição, é na governança, a cooperativa não funciona, né? Estamos tentando o governo do estado está tentando pegar os projetos de irrigação que tem, aquele que tem lá em Magalhães de Almeida, que é o Tabuleiro de São Bernardo, né? Tem o outro Salangô, e dar uma funcionalidade para isso, né? Acho o seguinte, essas iniciativas são extremamente importantes, também há que se lembrar o programa Mais IDH, o Plano de Ações Mais IDH, que está com iniciativas de geração de renda através dos chamados programas institucionais de aquisição de alimentos, né? Estão dando crédito, dando assistência técnica e colocando os chamados sisteminhas da Embrapa nesses 30 municípios. Então você tem ali 90 técnicos da Embrapa e 3 mil famílias atendidas. É pouco para um estado desse tamanho, né? Mas endereçando exatamente isso, a agroindústria alimentar, que é uma área que gera bastante emprego, né? Então dizer, olha, estamos fazendo são coisas que limitadas, até em função da crise fiscal que a gente está vivendo, mas que certamente que já estão mostrando aí um impacto bastante interessante, né? Eu diria que a SEMAR, por ser uma concessão pública, né, até por exigência do órgão regulador, nossos investimentos precisam ser prudentes. Eles precisam ter um equilíbrio em relação à tarifa e a gente tem esse compromisso. Então, os investimentos da SEMAR são investimentos viáveis, com retorno para o investidor, são investimentos que vão ao encontro da necessidade dos clientes, ao encontro da necessidade da sociedade. E, nesse sentido, a SEMAR se sente orgulhosa em estar fazendo investimentos que estão em sintonia com o crescimento do Estado. Evidentemente, que investimentos do sistema de transmissão e sistema de geração, ela extrapola nossa amplitude de investimento. Nós somos uma distribuidora de energia e, como tal, temos que nos concentrar na distribuição de energia. O nosso grupo ele tem pretensões de estender sua atuação, levando a gestão da empresa SEMAR para outros estados. Isso é uma política do nosso grupo. Pretendemos participar de projetos de concessão em outros estados que vem engrandecer a nossa escola de administração, a nossa escola de gestão, que também tem muito envolvimento de colaboradores do próprio estado. Isso é orgulho também para a SEMAR. Então, os investimentos nossos são investimentos definidos no planejamento estratégico, investimentos de necessidade imediata, de médio prazo do Estado, e a gente está em sintonia com as próprias políticas do governo atual, do governo que pretende investir bem no Maranhão nos próximos anos, e a SEMAR está atenta a isso e vai trabalhar nesse sentido. Então, são investimentos necessariamente prudentes em função da própria regulação que nós submetemos. Bom, nós estamos aqui com uma ilha aqui com cerca já do seu 1.300.000 habitantes e com uma fragilidade muito grande, né? Mas nós temos aí uma região metropolitana envolvendo hoje cerca de 13 municípios, né? E que me parece que nós temos aí, me corrija se eu estiver errado, que nós estamos estabelecendo uma verdadeira, vamos dizer assim, uma barreira para que você impeça que se chegue mais e mais pessoas aqui na ilha, vindo atrás de emprego, atrás de melhores condições de vida. Então, com essa concentração de investimentos lá em Bacabeira, Rosário, nós criamos, vamos dizer assim, uma barreira, e nós temos áreas que são mais, vamos dizer assim, consentâneas com esse tipo de investimento que vai ser feito, né? Agora, nós precisamos pensar isso no longo prazo e em relação a uma série de questões de moradia, de educação, de saúde, resíduos sólidos, a questão do aeroporto para essa área aqui, que nós não temos mais como ampliar aqui o aeroporto do Tirirical. Então,
Eu te pergunto, Ronald, como é que tu imagina aí, dentro da tua vivência de urbanista, de planejador, como é que isso pode ser feito? Eu vejo, como via Carlos Drummond de Andrade, com otimismo no longo prazo. E longo prazo é mais ou menos como a China faz. Por exemplo, 2014, 2015, 2016, a China contratou os melhores técnicos, os melhores jogadores de futebol, né, do Brasil, para eles jogar em obscuros times da China. Isso não é por acaso. Isso é como a Semar está fazendo, porque o planejamento estratégico da Semar é mínimo de 10 anos. Para o chinês, 10 anos é curto prazo. Então, eles estão fazendo esses investimentos em futebol porque a China já anunciou que ela quer ser campeã mundial de futebol em 2050. Ou seja, a diferença de um país continental como o Brasil, de um território grande como o Maranhão, que tem 332 mil quilômetros quadrados, o segundo maior litoral do país, o maior estoque de babaçu, o melhor pescado em frutos do mar do país, é que nós não temos uma visão ainda de Estado, de nação, e isso prejudica muito porque nosso planejamento ainda é um planejamento do governador, do prefeito ou do presidente. Nós temos um presidencialismo imperial e que o governador, o prefeito ou o presidente fala-se o meu governo. E na China, na Singapura, ou nos Estados Unidos, na Europa, se fala no governo da nação, né? Não é? Ele não tem que demonstrar ao final do mandato dele que ele realizou tudo aquilo, porque 4, 5 anos não dá para fazer praticamente nada. Em matéria de energia elétrica, o mínimo módulo é de 10 anos. Né? Todo ano a Semar tem que atualizar o planejamento estético, jogando suas metas, atualizando suas metas 10 anos para frente. E o governo não faz isso. Né? Apesar de termos um conselho empresarial, as 65 propostas de campanha do governador ainda não foram transformadas num plano estratégico de governo. Tem propostas setoriais muito boas, como o Mais IDH e outros trabalhos, mas está faltando, por exemplo, a visão, vamos no nosso caso aqui, a região metropolitana, que é a região mais rica do Maranhão, né? Capitaneado pelo município de São Luís. Nós temos problemas gravíssimos, como o do resíduo sólido. O resíduo sólido de São Luís está sendo levado para a fronteira de Bacabeira com Rosário. O custo de transporte por caminhão é absurdo. Nós estamos com uma deseconomia brutal, levando esse lixo para lá. Evidentemente que lá está numa condição de atendimento bem melhor, já que na ilha, conforme o Dr. Márcio Vaz dos Santos provou aqui, praticamente não há um lugar que esteja qualificado para receber esse aterro sanitário em função das limitações do aeroporto de São Luís. Então, eu acredito que se nós passarmos a usar a metodologia da Semar, de ter um planejamento para 10 anos para frente, uma visão regional estruturada, pensando nessa atração de investimentos onde o principal é a qualidade, a segurança jurídica e a segurança energética, a segurança hídrica, que é a palavra-chave para atrair os investidores. Há muito dinheiro no mundo sobrando, muito fundo de investimento, e o Maranhão tem terras e potencial suficiente. O que eu acredito que precisa é essa união, essa convergência inteligente entre políticas privadas e as políticas públicas. Nós precisamos fazer esse debate permanente e fazer convergir isso, exemplo clássico aqui, de uma estrutura, de um sistema que permita que os 4 municípios da ilha e os 9 do continente tenham um sistema de tratamento de resíduos sólidos, até como geração de energia, que a Semar certamente aproveitaria, como se faz em outros países e outros estados, a geração de energia elétrica a partir de queima de lixo, né, queima controlada. Isso gera uma energia substancial que pode ser aproveitada na redistribuição. Então, basicamente é isso. Eu espero que também o governador invista bastante no IMESC, que é o nosso IBGE, já que nós precisamos de muita cartografia. O Maranhão tem um atraso cartográfico imenso, apesar de ter profissionais muito bons, mas, pelo que eu sei, nenhum município do Maranhão tem um mapa oficial covalidado pelo IBGE. Bacabeira não tem, São Luís não tem mapa oficial covalidado pelo IBGE e pela Assembleia. Santa Catarina tem 100% dos municípios com seus mapas
Então é preciso reforçar o nosso IBGE estadual, que é o IMESC, porque sem informação, como dizia o Gordon Gekko do filme Wall Street, a informação é o bem mais precioso do mundo. Eu queria destacar nesse contexto de resíduos, né, uma iniciativa da própria SEMAR, que é o programa EcoSEMAR, um programa que visa, né, trocar, o cliente troca resíduos sólidos por desconto na conta de energia, uma iniciativa com grande apelo social e está em consonância com essa preocupação com o meio ambiente. Então a SEMAR se sente também bastante orgulhosa em levar um programa dessa natureza e que já conseguimos distribuir descontos de centenas de milhares de reais para os clientes, na maioria deles instituições de caridade e famílias de baixa renda. Muito bem. Pode falar. Eu concordo plenamente aqui com as observações do Ronald, né? A gente tem que aprender com a SEMAR, né? Pensar no longo prazo e muito obrigado. Eu também acho o IMESC, que é o nosso IBGE misturado com o IPEA, né? Porque ele não só faz o levantamento de dados primários, como organiza uma grande base de dados primários e secundários e pensa, né, sobre a realidade maranhense, né? O esforço com o planejamento, nós temos tido, né, o IMESC nesse governo, ele passou a ter um papel bem mais ativo, mais articulado. Estamos, por exemplo, dentro do comitê gestor do Plano de Ações Mais IDH, estamos aqui também com a tarefa de fazer o diagnóstico da segurança, estamos sendo demandados por várias secretarias de Estado, né? A nossa participação no PPA se ampliou bastante no planejamento plurianual, com um aspecto importante. Não só nós estamos assessorando o planejamento e as secretarias, as chamadas as plans, né? As assessorias de planejamento de cada uma das secretarias, a produzirem os indicadores para o PPA, com um foco, né? O foco maior do IMESC. Você tem um indicador de processo, que é aquele que quer dizer, não, o negócio está sendo implantado, as pessoas foram contratadas, executaram o negócio, mas tem os indicadores chamados também de resultado e tem os indicadores de impacto, que querem saber exatamente se aquela política atingiu o seu fim último. E nós estamos fazendo um esforço bastante grande nesse sentido, né, exatamente de trabalhar com esses indicadores para esses programas, para o Plano de Ações Mais IDH, para o CEPAB, no qual participamos também, né? É importante destacar também que o IMESC tem um convênio com o IBGE desde 2009 e por meio do qual ele tem feito seus trabalhos cartográficos. Ele é o detentor da base cartográfica do Estado, mas em convênio com o IBGE. Nós estamos com um trabalho aqui bastante importante, que é o trabalho de redefinição de limites e divisas do Estado. Na verdade, nós já temos 182 processos desde 2010 no IMESC, para pedido, né? O Maranhão é um estado que tem muito problema nessa área, porque ele tem muitos limites, muitas divisas retificadas, feitas na base da régua. Você sabe que a dinâmica populacional, o problema da conurbação urbana não respeita esses limites. Então fizemos um trabalho aqui na ilha bastante interessante com o IBGE em 2010, na época do censo, exatamente, por exemplo, porque o limite entre São José do Ribamar e São Luís, ele é uma lei de 1985 que foi superada pela dinâmica populacional, pelo assoreamento de rios, né? E propusemos aqui, juntamente aqui com para a Assembleia Legislativa, para a Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, exatamente um projeto de lei aí, no sentido de organizar essa redefinição de limites. A exemplo do que aconteceu na Bahia, em Santa Catarina também, na Bahia fizeram todos e fizeram de uma forma organizada. E o IMESC lá da Bahia, a SEI, faz o estudo técnico junto com o IBGE, mas existe uma pactuação política, e isso vai para a Assembleia Legislativa. Nós estamos aqui com um projeto de lei que foi aprovado, inclusive, aqui na Casa, exatamente para poder organizar isso, né? Então, assim, eu também fico contente de dizer que nós temos avançado bastante, tanto no sentido do planejamento, como no sentido
desenvolvimento da cartografia. Estamos agora também junto ao zoneamento ecológico econômico, que é um bom momento também de exercitar a nossa coisa cartográfica. Espero não ter falado demais. Bom, eu queria aqui que cada um fizesse as suas considerações finais, né? E para que a gente possa encerrar o programa. Sei que você já falou demais, mas pode continuar. Muito bem, olha, o nosso ponto comum aqui, que são os grandes os investimentos, né? É isso, nós estamos num momento de crise, né? Macroeconômica, né? Com desemprego crescente, né? Com queda na massa de rendimentos, no consumo, mas ao mesmo tempo já é possível vislumbrar uma mudança de ciclo, né? Uma retomada da economia, ainda que muito lentamente, exatamente por causa do estrago aí que a inflação e os juros altos fizeram, né, sobre o consumo. E uma das grandes saídas que a gente tem, né, na verdade, os eixos privilegiados devem ser os investimentos em infraestrutura e as exportações. E o Maranhão tem um papel bastante importante nisso. A Semar aqui, por exemplo, já mostrou que está exatamente nesse momento privilegiado fazendo a sua parte, né? E eu quero dizer que que o papel aqui do IMESC dentro desse processo é exatamente isso. A gente busca se aproximar dessas recomendações do Ronald, né? No sentido de fazer os estudos, produzir os indicadores para permitir um monitoramento e a avaliação das políticas públicas, né? E o grande foco dessas políticas públicas deve ser o desenvolvimento. E o desenvolvimento, ele não é o crescimento econômico simplesmente, ele é o crescimento com a melhoria da qualidade de vida da população, né? Ele é a geração do emprego e ele é a capacidade de enfrentar as chamadas as deseconomias urbanas que vêm a partir aí do rápido da instalação de investimentos, né? Então, nós, apesar de todas as dificuldades, né, acho que o IMESC está avançando nisso e, enfim, eu agradeço a oportunidade de participar desse debate, dessa conversa. Bem, eu complementaria dizendo que a Semar tem um planejamento estratégico, tem um planejamento que o grande segredo é cumprir o planejamento, né? Nós temos um planejamento decenal de obras e esse planejamento é revisado a cada ano, mas o mais importante é que nós conseguimos a cada ciclo realizar os investimentos apontados pelo planejamento. E o importante para complementar é a automação dos nossos investimentos, o estado da arte em termos de tecnologia. Nós trazemos para o Maranhão o que existe mais moderno em termos de tecnologia de medição, de smart grid. Portanto, nós estamos alinhados com o que tem de mais moderno e isso garante a qualidade de fornecimento. Nesse propósito, eu queria reafirmar o compromisso da Semar com o desenvolvimento do Estado do Maranhão e estando atento a esses movimentos. Agradecer a presença de todos e o convite a Semar entrar nessa mesa redonda e dizer que estamos trabalhando sem parar para garantir a qualidade no fornecimento de energia desse Estado que tanto nós amamos. Muito bem, Ronald. Agradecer aqui mais essa aula que a gente teve aqui com o Sérgio Túlio, com o Felipe de Holanda, porque nós temos um déficit muito grande na gestão pública, nós temos atrasos muito grandes nas nossas universidades, e que pese indivíduos terem elevado nível, né? E como o Ivaldo Paz Nunes, que é um professor doutor de matemática, um dos melhores do Brasil, na UFMA, e evidentemente meu sonho seria adaptar a metodologia da Semar, onde o governo trabalhasse noite e dia sem parar em 3 turnos, e que todos os carros de polícia, carros do governo, tivesse o GPS, para que no telão lá da Semar a gente vê todos os carrinhos se movimentando e sabe quanto tempo ele leva para sair de um posto para outro, e se aquilo está dentro dos parâmetros de qualidade da empresa e se ele não desviou para nenhuma outra rota alternativa. Nós teríamos uma economia gigantesca de combustível e evitaríamos essas falhas brutais que nós temos na execução das políticas públicas nos 217 municípios do Maranhão. E também que todos os prédios públicos do Estado fossem georreferenciados e também tivesse o cadastro rural, como se faz o cadastro ambiental rural, todos esses bens próprios do Estado fossem
catalogados e devidamente administrados, como faz a Semar. A Semar hoje é um exemplo dessa modernidade empresarial e não custaria nada que nós fizéssemos um híbrido de gestão pública no Maranhão, absorvendo esses ensinamentos e também as práticas, investindo muito mais nas parcerias público-privadas e nas concessões, que é a única forma de se trazer dinheiro novo para o Estado do Maranhão. Sem isso, nós não vamos avançar rápido. E o Maranhão precisa ter muita pressa. Muito bem. O Mesa Redonda discutiu sobre investimentos na área de infraestrutura e seu desdobramento em termos do desenvolvimento econômico do Estado. O programa, que é de domínio público, está disponível no site da Assembleia Legislativa, al.ma.leg.br, e conta com reprise toda sexta-feira, às 9h30 da manhã. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.